Olá, terceiro ano, boa tarde, terceiro ano da tarde, bom dia para o terceiro ano da manhã. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de História e nós vamos estarmos falando, sobre as cidades. Nós falamos que as cidades, ela é uma partezinha, do nosso Brasil, mas lembrando que antes o Brasil enorme, ele foi dividido em várias regiões, na verdade 5 regiões. E essas regiões, elas foram divididas em estados. E esses estados foram divididos em municípios, aonde estão, a maioria das cidades. E nós podemos ver, que as cidades, elas estão espalhadas em diversos locais, E dentro da cidade existem locais de preservação histórica da memória, como praça. De repente, dentro daquela cidade, tem uma praça muito importante que conta a história daquela cidade. Às vezes tem um município, tem um prédio, um prédio muito importante. Lembra que nós falamos sobre os monumentos, falamos sobre igrejas, sobre praças, que muitas das vezes contam a história daquele local. Então é chamado, de um patrimônio cultural, patrimônio histórico daquele determinado lugar. E nós podemos ver que dentro da cidade nós podemos encontrar praças, podemos encontrar ruas, que inclusive tem até nome de pessoas, podemos encontrar monumentos que contam alguma coisa daquela cidade. Mas na maioria das cidades existe um local destinado só para guardar a história, a memória de um povo. Este local é o museu. Nós já falamos lá no primeiro bimestre sobre a importância dos museus. Os museus, eles guardam ali a história de uma cidade, a história de um acontecimento, Nós temos um museu que, se você for lá, aqui mesmo, e que ele tem toda a história do nosso Brasil, Dom João, a cadeira de Dom João, a coroa de Dom Pedro, a roupa, a espada, porque aquele museu retrata a história, do nosso Brasil, os primeiros anos do nosso Brasil. E muitos museus foram criados porque algumas pessoas acharam importante preservar a história e o passado para que as futuras gerações pudessem conhecê-los também. Porque é através, das histórias, através dos acontecimentos que nós guardamos nos museus, é que nós podemos passar um pouquinho da nossa história para a geração futura. Bom, nos museus são guardados e preservados os materiais que uma determinada sociedade considera o quê? Importante para a história, como armas, utensílios domésticos, roupas, livros, quadros e documentos. Nós temos aí o Museu do Ipiranga, em São Paulo. A imagem, ele foi criado em 1895. O nome do Museu de História Nacional. O museu, ele está fechado desde 2013 para reformas. O acervo do museu, o acervo é tudo aquilo que tem dentro do museu, contém mais de 125 mil artigos entre esculturas, joias, moedas, quadros, medalhas, móveis e documentos. Os nomes dos lugares, tudo tem nome, As ruas, lembra que na semana passada nós falamos o nome daquelas ruas dali ao redor do colégio, ao redor do Teval. Tudo tem nome. Se você abre, uma lojinha, você coloca o quê? O nome naquela loja. Se você abre uma sorveteria, você coloca o nome naquela sorveteria. Se você abre uma papelaria, você coloca o nome. Tudo se tem
nome. Então, as ruas, as praças, os museus, os monumentos, as escolas, os hospitais, os prédios, os bairros, as cidades, em todas essas coisas tem o quê? Um nome. O nome de tudo isso não é escolhido de forma assim aleatória não, tá? Os nomes também têm, né, uma história. Por que escolheu o nome daquela rua? Por que colocou o nome daquela rua de Maria Cândido? Tem uma história. Por que colocou o nome da Rua do Mel? Eu sei a história da Rua do Mel, né? Por que ela tem esse nome, Rua do Mel? Então toda a rua, né, todo monumento, os hospitais têm um nome, esse nome se tem uma história. No Brasil, além de ruas, temos também avenidas, largos e túneis, que também recebem nomes. Esses lugares geralmente têm nomes de políticos, né, nomes religiosos, nomes de cientistas e também nomes de artistas. Na página 184, nós temos aí, né, uma Avenida General San Martín. Temos uma outra avenida, Presidente Castelo Branco. Ele foi o presidente, ele foi um dos presidentes do Brasil, Castelo Branco. E nós temos aí o nome, né? Capitão, Getúlio Vargas também foi um presidente. Muitos nomes de rua, praças, avenidas, escolas, hospitais e edifícios se repetem, tá? Em várias cidades do Brasil, pois são homenagem às pessoas, acontecimentos e datas históricas e importantes para o país. As escolas são locais onde que se faz o quê? Homenagem a personalidades e datas importantes. Nós temos aí, né, 18 de abril, é o dia do livro, em homenagem a quem? A Monteiro Lobato. 25 de agosto, dia do soldado, mas também fazemos homenagem a quem? A Duque de Caxias, e assim por diante. Nos estados de São Paulo, há 1.145 escolas estaduais e todas homenageiam algo com seus nomes, desde educadores até atores. Geralmente as escolas estaduais, ela tem o nome de uma personalidade. Qual é o nome da sua escola? A nossa escola tem uma história, vocês sabem? O nome Teval é o nome dos pais, né? Um pedacinho do nome dos pais da professora Neide, da nossa diretora. T, da dona Terezinha, e o Val, do seu Valdemar. Então, o nome da nossa escola tem uma história. São os nomes, né, as iniciais dos nomes do pai da nossa diretora, dona Neide. Hoje eles não estão mais conosco, né, já são falecidos, mas eles acompanharam, estavam sempre ali na escola, o seu Valdemar e a dona Terezinha. Por isso que se tem esse nome, Teval, uma homenagem que a professora Neide fez a seus pais. Bom, nossa aula vai ficar por aí, tá? Um beijo no coração de vocês e um bom final de semana. Tchau!